hoje nós estamos aqui no 4º dia dessa série. É isso? 4º dia dessa série. E nós iremos falar sobre o evangelista Lucas. E semana que vem, eu creio que será o último dia, nós iremos encerrar falando sobre João, o evangelista João, como ele escreve a respeito de Jesus. Então nós falamos aqui sobre temas muito importantes, sobre a veracidade da vida, da história de Jesus, do ministério, dos milagres que ele exerceu, de toda a sua caminhada e jornada. E eu gostaria de te convidar a ler comigo o evangelho que Lucas escreve, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao 4. Vamos ler, fazer menção de 4 versículos nessa noite. Lucas, capítulo 1, verso de número 1 em diante. E olha só o que diz a palavra de Deus. Gostaria que aumentasse um pouquinho só o retorno aqui para mim. Som A. Lucas 1, obrigado. Capítulo 1, versículo 1 em diante. Vai dizer assim. Eu estou lendo na nova versão transformadora, talvez possa estar um pouco diferente da sua tradução, mas nós temos aqui também a Bíblia no telão. Se você quiser, leia com a gente por aqui, se achar melhor. Diz assim, Lucas escrevendo: Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Verso 3. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhes um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Eu te convido a orar nessa noite. Soberano Deus, nós te agradecemos por mais um domingo, por mais um encontro de família, que aqui nós estamos, Senhor, não para jogarmos tempo fora, mas para aprender de quem é Jesus, quem é o seu Filho, quem foi aquele pelo qual o Senhor enviou para se oferecer sacrifício pelos nossos pecados. Nós estamos aqui, Pai, em mais um dia, e que o Senhor venha falar com a sua igreja. Não sabemos o que cada um veio buscar nessa noite, mas que o Senhor seja preciso também em entregar aquilo não que simplesmente eles querem ouvir, mas aquilo que eles necessitam ouvir. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E olha só a introdução do evangelho que Lucas escreve. Lucas, ele foi responsável por escrever 27% de todo o Novo Testamento. Então, ele foi quase que mais que Paulo, né? Um escritor que escreveu quase mais do que o apóstolo Paulo. Porque a gente vai ver que, antigamente, a obra do evangelista Lucas, ela tinha 2 volumes, que era o evangelho que ele escreve, e também Atos dos Apóstolos, que também foi ele que foi o autor desses livros. E o evangelho que Lucas escreve, ele é um dos evangelhos mais completos que existe, porque Lucas não simplesmente queria falar sobre Jesus como Marcos, como Mateus, não que eles não sejam importantes, mas Lucas, como alguém um pouco mais culto, intelectual, ele era um médico, ele era grego, ele não era judeu, ele tinha um pouco daquela sabedoria grega, daquela oratória grega, e até mesmo na prédica daquilo que ele escreve, a gente vai ver a riqueza de detalhes,
num esforço para mostrar que tudo o que aconteceu não foi uma história qualquer, mas foi uma história real. E o mais importante é que Lucas, ele escreve o Evangelho para comprovar para uma única pessoa em específico. Esse excelentíssimo Teófilos era um líder, alguém que a Bíblia não menciona muito sobre quem era esse homem, mas pelo que a gente vai entender, tinha um grupo de pessoas junto com Teófilos que estava se convertendo ao cristianismo, acreditando em tudo aquilo que Jesus fez, realizou, todos os milagres que ele realizou, tudo aquilo que realmente ele fez em nome de Deus, seu Pai. E agora eles gostariam de um relato, talvez eles estivessem com dúvidas. E uma coisa muito interessante é que por que somente alguns evangelhos entram para o cânon, que é aqueles evangelhos que seriam verdadeiramente, que teria tudo a ver com aquilo que Jesus falou em outros evangelhos. Porque, como diz o versículo 1, muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos. A história de Jesus trouxe um impacto tão grande para Israel, para a Grécia e para todas aquelas cidades vizinhas, que todos, após a ascensão de Jesus, gostaria de relatar alguma coisa, queria escrever. E é por isso que existe aqueles livros apócrifos que tem na Bíblia católica, que não entrou para a nossa Bíblia convencional que nós temos. Porque muitas coisas ali, muitos relatos a respeito de Jesus, não se encaixa com aquilo que a Bíblia, que os evangelhos falaram. Então Lucas, ele é um historiador, mas ele não é simplesmente um historiador, mas ele é também aquele pelo qual ele queria unir, ou ele uniu na verdade no seu livro, o Cristo histórico, o Jesus histórico com o Cristo ou o Jesus da fé. E não só ele fala com muita riqueza de detalhe quem foi Jesus, segundo testemunhas oculares, porque o que ele faz é uma pesquisa. Durante alguns anos, Lucas, o médico grego, ele vai de cidade em cidade, buscando testemunhas oculares, pessoas que viram, não que ouviram e estavam reproduzindo algo, mas pessoas que viram tudo que Jesus fez e realizou. Então ele fala desde o seu nascimento, desde o seu crescimento, desde a sua vida, desde o seu ministério, desde a sua morte e também até a sua ressurreição. E é isso que ele vai provar historicamente. É por isso que hoje em dia não existe mais como negar as Escrituras. Existe, meus irmãos, galpões como esse, com milhares de livros, provando a inerrância da Bíblia. Não se pode mais fazer tese na faculdade ou na universidade querendo provar os relatos ou tudo que Jesus fez, porque não tem mais espaço. Existiram muitos teólogos desde os primeiros séculos que escreveram, que relataram, e a ciência apoia que verdadeiramente tudo que falaram de Jesus, ou tudo que a Bíblia fala de Jesus, eu estou falando do Jesus histórico, verdadeiramente aconteceu. A ciência não quer aceitar quando a Bíblia vai falar de milagres, sobre a cura de cegos, sobre a cura de coxo, de paralítico. A ciência vai dizer que o nome pelo qual eles estão dando a isso é leis estranhas desconhecidas. Eles não falam milagres, mas Lucas, ainda que com toda a sua intelectualidade, um homem culto, um homem grego, ele não se importou com isso. Ele era um médico. Ele era alguém que, geralmente os médicos, eles são um pouco mais racionais. Os médicos, se tiver algum médico aqui, alguém que trabalha com médico, eles são, não um pouco, mas muito racionais. Eles têm uma probabilidade
E é aquilo, se não for, não dá certo, não continua. Mas a gente vai ver que esse homem, apesar de ser médico, ele deixa tudo aquilo que ele tinha, o seu título. Porque muitas das vezes alguém poderia chegar ali no consultório de Lucas, do doutor Lucas, e falar: olha, eu estou doente, eu preciso de um remédio. E talvez o papel dele era remediar, era passar uma receita, era indicar uma farmácia. Mas tudo que Lucas faz, como os outros, ele abandona tudo e agora ele quer seguir Jesus. Agora ele não quer mais indicar um remédio que talvez só vai tirar sua dor momentânea, mas ele quer enviar, ele quer falar para as pessoas, anunciar para as pessoas alguém que vai curar por uma eternidade, pela vida inteira, não um remédio que curava em algum momento. E desde o culto passado a gente falou sobre o ponto de vista de Marcos, sobre quem era Jesus. E a gente vai ver que existe um pouco de diferença na literatura, na escrita, porque Lucas realmente, ele levantou os fatos. Ele levanta aquilo que é verídico, aquilo que é comprovado, e ele vai até todas essas pessoas, deixando ali o seu cargo para trás, deixando a sua posição de médico para trás. Ele agora decide seguir Jesus. E a gente vai ver que Lucas, ele vai escrever e ele apresenta Jesus como o filho, ou como o filho do homem. Porque verdadeiramente em todos os relatos de Lucas, até o nascimento de Jesus, ele vai dar mais ênfase. Ele quer provar que Jesus, ele era um ser humano. Ele quer também provar que Jesus, além de ser um ser humano, ele era Deus. Então, seguindo o padrão dos evangelhos de Mateus e Marcos, Lucas também está no mesmo propósito, falando sobre o Deus que se encarnou, o homem Deus, aquele pelo qual as culturas antigas não acreditaram. E se você for entender, para um grego acreditar que um Deus se encarnou era um absurdo. Jamais. Porque eles tinham toda a base filosófica grega de Platão, de Aristóteles e de muitos outros que viveram após eles. Então foram aproximadamente, desde Platão até Jesus, 400 anos. E eles eram formados acreditando que poderia até haver um princípio, um criador de todas as coisas, mas jamais esse Deus poderia se tornar homem. E Lucas, apesar de ser grego, apesar de ser médico, apesar de ser alguém muito culto, intelectual, porque a prédica dele, a escrita dele é diferente, ele começa a declarar que Jesus é Deus, ele é o Messias, pelo qual toda a nação de Israel estava esperando. O propósito do evangelho que Lucas escreve era oferecer uma narração completa da vida de Jesus, do ministério de Jesus, da morte, da ressurreição de Jesus. E esse livro ele foi escrito cerca de 60 a 63 depois de Cristo. Foi um livro que foi escrito após 63 anos após a morte de Jesus. E ele escreve também Atos dos Apóstolos, porque ele queria mostrar, ele queria provar que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus e o Filho do homem. E Jesus em Lucas, ele é o Redentor de Israel. Jesus em Lucas, ele é alguém que tem a perfeita humanidade, ele era um ser humano com perfeição. Jesus também, a gente vai ver que ele foi aquele que controlou conscientemente os acontecimentos da sua vida, com o objetivo de cumprir o seu ministério e entregar a si mesmo por oferta e por sacrifício pelos nossos pecados.
Segundo os relatos do Evangelho que Lucas escreve, os fatos do Evangelho são verificáveis. E você vai ver que ele usa um termo grego que eu não me lembro agora, no seu livro, dizendo: isso é verificável, isso é real. Isso que eu estou contando para vocês não é uma história qualquer, mas Jesus existiu, Jesus curou, Jesus fez milagre, Jesus, ele faz todas essas coisas. E é por isso, meu querido, que nós não estamos aqui falando de um Jesus morto simplesmente, mas nós estamos falando aqui de um Jesus que morreu, mas ressuscitou. E se você for lá no túmulo de Maomé, você vai ver que tem 2 homens lá guardando o túmulo. Se você for lá no túmulo de Buda, você vai ver que tem 2 homens guardando o túmulo desses líderes de qualquer seita que existiu, de qualquer religião que teve um homem que se dizia ser o profeta. Você vai ver que lá no seu túmulo tem alguém guardando o corpo, os ossos, o caixão. Mas se você for lá em Jerusalém, faça uma viagem para lá, você vai ver que o túmulo de Jesus, ele está vazio. E eles vão não só te mostrar o túmulo, mas eles vão te convidar a entrar dentro daquele túmulo. E você vai entrar dentro daquele túmulo, e você vai ver ali uma pedra, onde que o corpo foi colocado. E você vai ver que o corpo não está lá. E tudo isso que Lucas escreve era para provar que ele morreu, mas ele ressuscitou. Que ele curou, que ele realizou um milagre, que ele realiza até hoje, porque a palavra vai dizer que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é por isso que o tetragrama, que é um nome de Deus, que foi o restinho das letras do alfabeto hebraico, que ficou lá no Antigo Testamento, porque o judeu, ele tinha medo de pronunciar e de escrever o nome de Deus. A gente vai ver que é 4 letrinhas, e aquelas letras, elas significam eu sou. Não é eu serei, não é eu fui, não é eu vou ser, mas é eu sou. Isso quer dizer que eternamente ele é Deus, e tudo que esses homens escreveram é para provar que Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o verbo que se encarnou. Jesus, ele existiu e ele existe até hoje. E segundo alguns métodos de pesquisa, de crítica textual, seria impossível sustentar uma mentira por apenas algum grupo de pessoas durante 2000 anos, não. A mentira sempre chega à tona. Mas o que o evangelista Lucas fez, ele foi em cada cidade, ele reuniu cada grupo de pessoa, e ele dizia: eu quero que você fale o que você viu quando Jesus estava presente. E as pessoas começavam a falar. Talvez muitos possam não acreditar ou não dar credibilidade para o que Lucas escreveu, mas ele, apesar de não ser um dos 12, de não ser um apóstolo, mas ele foi alguém que levantou, como ele mesmo vai declarar, fatos verificáveis. Então o que eu quero te dizer nessa noite? É que é verdade. Talvez eu não sei como se encontra a sua fé. Talvez você vem para a igreja simplesmente para começar a viver um pouco de energia positiva. Não, meu querido. É muito além disso que você veio buscar nessa noite. É muito além disso que você vai sair hoje aqui nessa noite. A gente está falando de alguém que morreu, de alguém que ressuscitou pelos nossos pecados, de alguém que nos salvou quando nós estávamos no lamaçal do pecado. E é por isso que esses homens, apesar de intelectuais, apesar de culto, eles vão escrever, eles vão relatar. Porque nós primeiro iremos ver que ele escreve para esse grupo de pessoas, para esse líder chamado Teófilo, que seria também alguém ou um executivo de algum lugar, provando a veracidade
Jesus é Deus, Jesus faz milagres, Jesus faz coisas novas, Jesus ele cura os enfermos, Jesus ele faz o paralítico andar, Jesus ele ressuscitou Lázaro, Jesus ele morreu, ele foi esbofeteado, ele carregou uma cruz. Muitos falaram disso, não foi só uma pessoa. Os relatos que Lucas escreve não é de uma única pessoa, mas é de várias pessoas. E aqui nós iremos encontrar a veracidade daquilo que a palavra diz. É por isso, meu querido, que você precisa ter a palavra de Deus como a sua principal ferramenta, o livro pelo qual você precisa meditar dia e noite. Porque Salmos 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não senta nas rodas dos escarnecedores. E lá para o final vai dizer: antes medita na minha lei. E quando a palavra está falando lei, no hebraico quer dizer Torá, e Torá quer dizer o mandamento do Senhor. Nela medita dia e noite. Nós precisamos ser uma igreja que estude a palavra, que leia as escrituras, que confesse com a nossa boca quem foi Jesus, porque senão você não vai ter combustível suficiente para chegar lá no final, porque senão você não vai ter base suficiente para chegar lá na frente. A gente vai ver que um dos grupos de pessoas mais desanimados no nosso presente século, uma das igrejas, com pessoas mais desacreditadas, foram aquelas que viveram uma caminhada de leitura da Bíblia rasa. Deus ele tem salvado muitas pessoas, chamado muitos ao despertamento. Pessoas que não tinham prática de devocional, pessoas que não tinham prática de leitura da Bíblia, pessoas que não tinham prática de leitura e oração, hoje estão tendo. Mas e aqueles que não conseguiram se sustentar até o final? Porque tudo o que conhecia sobre Jesus era sobre o que alguém falou, e esse alguém que falou também nem sabia muito. Nós precisamos voltar, nós precisamos crer que aquilo pelo qual a Bíblia diz é verdade, e que nós não temos simplesmente uma história qualquer, como às vezes de um livro que você compra por aí, mas a história é real, do Salvador da humanidade, porque em breve ele virá. É isso que a Bíblia fala. Eu vi alguns cientistas falando o seguinte: por que eu talvez não deva acreditar que existe de fato a Nova Jerusalém pelo qual a Bíblia fala? E aí questionaram ele: você não pode acreditar na Bíblia? E ele falou assim: todas as cidades que a Bíblia falou existem. Algumas muito antigas, a ciência teve dificuldade de encontrar um nome que a Bíblia citou, mas com muita pesquisa eles acharam. Todas as cidades que a Bíblia mencionou existem. E você pode ir lá. Cidades de 11 mil anos atrás. Cidades muito antigas como Jericó. Como outras. Cidades da Mesopotâmia. Do Antigo Oriente. E por que eu não vou acreditar que a Nova Jerusalém existe, meu irmão? Por que eu não vou acreditar? Se a Bíblia falou e tudo tem se concretizado, por que eu não vou acreditar que Jesus ressuscitou, que Jesus habita entre nós? Nós precisamos olhar de uma forma diferente. Tudo que Lucas ele quer fazer é o que eu estou fazendo com você nessa noite. Creia mais, acredita, porque ele ressuscitou, não é uma história, simplesmente. Não é algo que alguém contou porque não tinha nada para fazer. Muitas pessoas morreram para que o Evangelho fosse estendido até hoje. E é por isso que alguns teólogos, historiadores vão dizer que o sangue dos mártires ou daqueles que morreram foram a semente que regou o crescimento e o progresso do Evangelho. E eu quero te dizer que todas as religiões daquela época se perderam, acabaram. Mas o cristianismo, que é o fato de nós declarar que Jesus é Deus, ele permanece até hoje.
E não adianta, quanto mais perseguição, mais cresce. Quanto mais contratempo, mais cresce. Quanto mais o povo é humilhado, é perseguido, mais cresce. E é por isso que Lucas, o que ele vai enfatizar é sobre a historicidade de que Jesus, ele existiu. Ele foi um fato verídico. São verificáveis historicamente. Os fatos do Evangelho são verificáveis historicamente. É isso que Lucas vai dizer. Jesus Cristo nasceu, ele vai dizer. Jesus Cristo foi crucificado. Ele foi sepultado, ele ressuscitou da morte. E ele ascendeu ao céu. Não foi apenas um grupo de pessoas como eu mencionei, mas 500 testemunhas oculares, é isso que a Bíblia vai dizer. Então não aceite na sua vida que nada seja menos do que uma porção dobrada daquilo que Jesus, ele quer te entregar, porque ele já te entregou através do seu Filho. Não há motivo para nós mais chorar. Não há motivo para nós mais sofrer. Não há motivo para nós desanimar, desistir, parar, largar tudo. Porque Isaías 53 vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Então nós não temos mais do que queixar. Você não pode mais viver essa vida que talvez você tenha vivido de tristeza emocional, de ansiedade, de depressão, achando que todo mundo te rejeita, achando que ninguém te dá valor, porque Jesus, ele morreu por você nessa noite. E é por isso que você está aqui ouvindo essa palavra. Ele te trouxe aqui para dizer apenas uma coisa: lembre de tudo que eu fiz por você. Por isso que você não precisa mais viver talvez a situação ou da forma que você está vivendo. A gente vai ver o relato de um médico, meu querido, não é de qualquer pessoa, mas é alguém que tinha conhecimento medicinal científico. Ele escreve. Nós venhamos olhar para Jesus. Nós estamos nessa série aprendendo quem é Jesus, aprendendo se Jesus existiu, se Jesus foi real. Historicamente a gente sabe que foi. Pela fé a gente também sabe, mas tem pessoas que estão muito longe, que a sua fé já morreu, que a sua fé está se acabando, e hoje Ele te chama: dobre os seus joelhos, fala comigo, porque eu quero falar com você. Eu estou aqui, Ele está dizendo. Ele é o amigo certo das horas incertas. Ele ouve quando você chama, ainda que a resposta dele é um silêncio, mas Ele está te ouvindo. Ele não atrasa quando nós pensamos que Ele atrasou. Ele não se adianta quando nós pensamos que Ele se adiantou, mas Ele chega na hora certa. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Lucas também vai dizer que a salvação está disponível a todas as pessoas, inclusive aos menos privilegiados socialmente. Ele vai dizer também que a oração é uma parte importante para que nós possamos viver uma caminhada e uma vida cristã ativa. Lucas também, ele vai dar mais ênfase sobre toda a vida de Jesus. E no final ele vai dizer: Ele verdadeiramente é o Redentor, é o Salvador da humanidade. Ele não fala somente, como tem muitos hereges por aí, ele não só fala de Jesus por uma perspectiva histórica, mas ele fala de Jesus, dizendo que Ele é o Redentor, Ele é a solução, Ele é o Messias, Ele é a salvação para a minha e para a sua vida. E quantos creem nessa noite? Quantos acreditam nessa noite que só Jesus é a fonte pelo qual nós nos movemos, nós respiramos, nós agimos? E tem algumas particularidades nesse Evangelho.
É o evangelho da graça universal, segundo o que Lucas escreve. É o evangelho que apresenta Jesus como filho do homem. É o evangelho que nos ensina e nos mostra a como sermos pessoas que façam devocionais. E a gente vai ver que os primeiros capítulos do livro que Lucas escreve está falando sobre alegria, sobre louvor, sobre exultação. É um evangelho também que fala sobre a honra que as mulheres merecem também. E é a biografia mais completa da vida de Jesus. Se você quer uma biografia completa da vida de Jesus, você precisa ler esse evangelho de Lucas, o evangelho que ele escreve. E tudo que a gente sabe é que, por mais fraco que a gente possa estar, e eu sei que algumas pessoas vão concordar comigo, muitas das vezes quando nós dobramos os nossos joelhos, ainda que parece que na nossa cabeça gera aquela dúvida, né? Será que Deus existe? Porque todos nós temos muitas das vezes esse devaneio. Será que Deus existe mesmo? E aí você começa a olhar para a lua, você começa a olhar para o sol, você começa a olhar para a natureza, você começa a olhar para a aranha, para as folhas, para os pássaros. Você fala assim, cara, é impossível. E eu fico muito doido tentando entender como que a pessoa pode ser ateu nessa perspectiva, achar que tudo veio do nada. Não tem como. A terra está muito bem posicionada no lugar que ela deve estar. O giro que a terra faz é muito perfeito em torno do sol. As estações, cada ano, cada mês, a maré das praias que é controlada pela gravidade da lua. A lua é o principal ponto que inclina a terra, porque se não tivesse lua, a terra seria reta, no sentido de ela não teria uma rotação inclinada. E a gente vai ver alguns cientistas falando que se a terra ela tivesse 1 milímetro mais próximo do sol, todos nós morreríamos queimados. A gente vai ver que se a terra tivesse 1 milímetro sequer distante do sol, nós morreríamos congelados. E é impossível falar que não existe um Deus. É impossível falar. A gente precisa ter mais fé para ser um ateu, para falar que tudo isso veio do nada, do que falar que existe um princípio criador e o seu nome é Deus dos exércitos. O seu nome é aquele pelo qual ele se declara para Abraão: eu sou. E o eu sou está aqui nessa noite. E ele está te convidando. Ele está fazendo com que você venha lembrar. Olha só tudo que ele fez. Olha só tudo que ele criou. E você muitas das vezes ainda duvida. Eu estou sozinho. Deus me abandonou. Olha o oxigênio que ele te dá todo dia. Olha a condição climática que ele te dá a cada manhã. Olha a condição física que ele te dá para que você possa se mover. E a gente vai ver que o dia é tão perfeito, né? Porque ele nasce com aquela aurora boreal pela manhã. E aí ele vai se estendendo, o sol vai nascendo. Daqui a pouco a terra gira, entra o entardecer, o anoitecer, é tudo tão perfeito, meu querido. E só no fato de você olhar isso tudo, você fala: obrigado, Senhor, por mais um dia. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor é e continua sendo na minha vida. Esse foi o retrato que Lucas ele vai pintar sobre esse homem chamado Jesus. Lucas ele escreve não o que ele viu, mas o que as pessoas viram e anunciaram a respeito disso. É por isso que quando ele completa essa obra, ele envia para aquela pessoa pelo qual ele estava escrevendo. E a gente vai ver que até hoje causa impacto na nossa vida.
A história de um médico, a história de um homem, que talvez era improvável, como a gente está falando aqui. A gente vai ver que ao longo da história, Deus ele só usa os improváveis. Aqueles que não era, ele faz ser. E é isso que, quando questionaram ele lá na mesa dos publicanos, ele falou: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. E sabe o que é que muitas das vezes te impede de entregar sua vida a Jesus e caminhar por Ele? É a sua arrogância do seu coração, é o seu orgulho. Porque o orgulho não é quando você se mostra. Você precisa ler um livrinho bem fininho assim do Tim Keller, chamado, esqueci o nome do livro, Ego Transformado. Você precisa ler esse livrinho, é muito bom. E você vai ver que também não querer, muitas das vezes, fazer algo também é uma espécie de orgulho. E você precisa não esperar você ser uma pessoa perfeita para você se entregar a Jesus. Mas é nesse estado de miserabilidade que Ele te chama nessa noite. E Ele te convida. Eu quero fazer morada na sua casa. Eu quero entrar na sua casa, pecador, transgressor. Se você é isso, é você mesmo que eu quero. É isso que a Bíblia vai dizer. Ele não quer pessoas perfeitas. Tem pessoas que ficam com aquele diálogo a vida inteira. O dia que eu tiver certinho, eu vou para a igreja. O dia que eu tiver certinho, eu congrego em uma igreja. O dia que eu for perfeito, eu estou na igreja. E aí os anos vão se passando, nunca você vai ser. Nós só seremos alguma coisa por intermédio daquilo que Ele vai nos tornar e nos fazer ser. É por isso que eu te convido nessa noite. Se coloque de pé que eu quero orar com você. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!